E aí, meu povo, como é que vai? Meus alunos aí, foi forte? Espero que sim. Fé em Deus, para quem acredita, como eu, tá? E aqueles que apenas acreditam que algo de bom vai acontecer, notícias melhores virão. Permaneça assim. O otimismo ele é importante em qualquer de suas formas, tá certo? Muito bem, a gente está tratando sobre locações, então a gente precisa dar andamento agora. A temática vai ser locação por temporada. Vou trazer para vocês alguns fundamentos sobre locação por temporada, para que vocês se familiarizem, né? Mas volto a dizer, Lei 8245 é de leitura obrigatória, tá? A Lei 8245 é de leitura obrigatória. Por favor, vê se vocês bota a preguiça de lado e lê essa lei, hein? www.planalto.gov.br. O que você vai fazer? Coloca no Google, Lei 8.245. A correspondência no Google que for listada lá, escolha a que tiver como origem, planalto.gov.br, ok? Pronto, esse é o site confiável de lei federal, tá bom? Então vamos caminhar, né, nesse estudo sobre locações. Muito bem. Então, locação por temporada, o próprio nome já diz, é uma temporada, é um prazo curto determinado. Esse prazo, a lei estipula que não pode ser superior a 90 dias. Tá? Como eu já falei anteriormente, na primeira aula, eu disse que a locação por temporada ela tem como fito a residência, seja residência para recreio, residência temporária para resolver algum assunto de saúde, alguma reforma na sua casa, teve que sair para morar num apartamento alugado. Isso é temporada, tá? Então, é importante que se entenda que a locação por temporada tem algumas características que diferem sensivelmente da locação por tempo determinado tradicional. Tá? Por exemplo, é a única modalidade em que você pode exigir o recebimento de todos os aluguéis antecipadamente. Portanto, vai ficar lá 90 dias, são 3 aluguéis, você pode pedir antecipadamente esse valor. Tá? Lembra que eu falei na alocação tradicional residencial? Eu falei que você, ao pedir um aluguel antecipado, ele já configuraria como garantia. Aqui na temporada, não. Você pode, além de pedir os aluguéis antecipados, pedir também uma garantia. Pode ser uma calção? Pode ser uma fiança? Pode. Qualquer um daquele rol enumerado lá. Seguro fiança, calção, né? Ou fiador, né? Então é importante que se entenda isso. Então, a diferença, guardem aí. Agora vamos lá, você alugou, prazo foi por 90 dias e o inquilino, né, o locatário, permaneceu. Uma prorrogação do contrato, ele deixa de ser por temporada, passa a ser por prazo determinado. Ele vai começar a pagar os aluguéis não mais antecipadamente, tá certo? Ele vai pagar agora o aluguel vencido, tá? Até o sexto dia útil, se não tiver em contrato, do mês subsequente, tá? Então, mês a mês ele vai pagar o aluguel morado. Agora, veja bem, é importante entender que nesse caso, ao se transformar em uma locação por prazo indeterminado, algumas condicionantes são estabelecidas também para a retomada do imóvel. Ele tinha um contrato determinado por temporada, passou a ser por prazo indeterminado na modalidade tradicional, tá? Mas veja, a retomada do imóvel por parte do locador fica prejudicada se ele quiser que isso aconteça imediatamente. Tá? A legislação ela acaba por proteger o locatário nesse caso. Qual é a saída do locador? Propor o despejo em menos de 30 dias do final da locação por temporada. Fora isso, ele assume o encargo de manter, inclusive, esse inquilino
esse locatário por 30 dias, por 30 meses, ainda lá na locação, certo? É importante que a gente entenda que quando o locador dorme no ponto, né, ele assume alguns encargos indesejados, certo? Então, assim, eu vou solicitar aos senhores que leiam os artigos da Lei 8245, do artigo 46 ao 50, né? Lá fica bem delineada os artigos, bem delineado, né, os artigos que tratam da locação residencial por temporada. Nesse caso, por temporada, do 48 ao 50. E quando eu falo essa questão da retomada do imóvel após a prorrogação do contrato, ou seja, passou os 90 dias do contrato por temporada, 30 dias subsequentes não entrou com ação de despejo, o que acontece? Prorrogado por prazo determinado. Parágrafo único do artigo 50 fala que você, para denunciá-lo, pré-avisá-lo para a desocupação do imóvel, sem ter justo motivo, somente após 30 meses, tá? Então é importante que cada um esteja bem esclarecido com relação às hipóteses que podem acontecer, tá? É bom deixar claro o seguinte: em qualquer hipótese de locação, qualquer uma, o artigo 9 autoriza a validade da comunhão das partes. O que é isso? Se as partes concordarem em finalizar sem multa, em não receber isso, não receber aquilo, desde que não sejam exigências contrárias à força de lei, né? Ou seja, que entrem em colidam, né, com o que a lei preleciona na Lei 8245, vai valer a vontade das partes. É lógico, o que é que eu estou tratando aqui? Não é nada interessante eu ficar aqui falando sobre aquilo que as partes podem livremente contratar nesse caso. Por quê? Porque normalmente não é isso que acontece. O que é que acontece em contratos de locação? Crises, problemas. Em contratos de locação, são resistências, né? As pessoas ficam resistentes a cumprir algumas determinações ou querem se locupletar da ignorância alheia, ou seja, abusando do direito em relação ao locador, em relação ao locatário ou vice-versa, tá? Então, o artigo 9 ele autoriza as partes fazendo o termo aditivo para pôr fim ao contrato sem multa, sem ônus, sem nada, não há problema. Mas isso é o que raramente acontece, vamos e convenhamos, né? Então, assim, é importante a gente entender que a problemática da locação, ela se instaura justamente onde há crise. Ela se instaura principalmente quando alguém acha que tem o direito sem tê-lo. Ela se instaura quando você está lá buscando exigir algo abusivo em relação à locação, como, por exemplo, duas garantias, né? Então, existe essa problemática, tudo bem? Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente busque sempre a fundamentação legal. Volto a dizer, na hora de um problema, o que vale é papel na mesa. O que vale é você ter construído um contrato sólido. E, principalmente, que o seu cliente esteja bem orientado quanto às hipóteses e possibilidades de ocorrências e consequências, certo? Me deixa muito, muito preocupado esse tipo de problemática, porque eu sei que o modus operandi do mercado, por vezes, ele é muito rasteiro, ele é atécnico, né? Falta técnica muitas vezes, e as pessoas insistem, né, em estabelecer relações contratuais rasas, né, pouco seguras e sem fundamentação técnica, né? E eu não gostaria nunca que vocês trabalhassem assim, tá certo? Agradeço a atenção de vocês. Teremos mais uma aula sobre locação, abordando agora temas comerciais, tá bom? Fiquem com Deus todos vocês e até breve. Teremos mais aula.